Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida de Programador. O podcast daquelas pessoas que têm um pouco de azar nos dados, mas gostam um pouco de Data Science. Estamos aqui hoje para falar com ele, o mundialmente famoso Álvaro Justin, mas vocês devem conhecê-lo como Turicas. Tudo bom? Olá, mundo. Tudo bem? E aí? Beleza. Antes de a gente começar a conversar, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. O meu cachorro também quer perguntar pelo jeito, mas tudo bem. O que você gosta mais, dados ou café? Eita, pergunta difícil. Pode ser dados sobre café? Perfeito, saiu bem. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a conversar, nós temos um pequeno e breve momento de leitura de e-mails. Então, já voltamos aqui. You have an email. Não, nós não tivemos nenhum e-mail para o podcast. O pessoal não está mandando e-mails para nós. E por que eu mantenho esse quadro de leitura de e-mails? Porque eu gosto dessa música do Elvis, eu não vou desperdiçar esse momento. Então a gente aproveita esse tempo com a musiquinha Return to Sender, que vale a pena. Tá? Se você não conhece essa música, vá lá baixar. Procure músicas do Elvis, passe um tempinho ouvindo O Rei, beleza? E é isso aí. Se você quiser escrever pra gente, é bem fácil. Você pode mandar no podcast@vidadeprogramador.com.br. Você pode mandar pelo WhatsApp no 44 99 101042, certo? Você pode até mandar mensagens de áudio, não tem problema. Ou você pode mandar pelo Telegram. Lá estou como @programadorreal. Beleza? Nós temos também grupos no Telegram e no WhatsApp. No Telegram o grupo é @vdprogramador, tá? O V mudo, D mudo, programador. Você pode acompanhar as novidades e tem um grupo de chat anexo a esse grupo Vida de Programador. Confere lá que tá bem bacana. Queria aproveitar para falar que você pode apoiar o Vida de Programador. Você pode apoiar a gente no Apoia-se ou no PicPay. Os endereços são apoia.se/Vida de Programador ou picpay.me/Vida de Programador. Apoiando, você está apoiando um projeto muito legal que envolve podcasts, tirinhas, vídeos e tudo que a gente faz no Vida de Programador. Você também participa do grupo secreto no Telegram e também tem algumas recompensas bacanas que você pode ver lá no Apoia-se. Legal? Dá uma olhada lá. Hoje eu não vou ler o nome do pessoal que está apoiando, mas queria deixar o meu agradecimento a eles. Tá? Hoje eu demorei um pouco mais para fazer a edição. Deu um problema aqui no meu fone de ouvido, estou com um fone meio ruim. Então tudo que eu escuto eu acho que o áudio está ruim, então não consigo garantir muito a qualidade do áudio hoje. Mas espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante, porque a conversa foi muito boa. Sem enrolar muito mais vocês, vamos lá para a conversa com o Turicas. Bom, então voltando da nossa leitura de e-mails, como a gente gosta de deixar nossos convidados bem à vontade. Turicas, quer ler os seus e-mails também? Cara, te falar que tem muito e-mail aqui para eu ler, hein? Acho que vai demorar um pouquinho. Beleza, tem que fazer uma mineração neles. Mas beleza, vamos lá. Bom, vamos começar do começo, vamos começar apresentando bem o Turicas. Talvez você conheça o trabalho dele do Brasil I.O., que é um projeto bem bacana. Talvez você se lembre que a gente já mencionou ele 2 vezes aqui no podcast. Mas eu vou deixar você se apresentar. Pode falar, pessoal, quem você é, o que você faz, o que você gosta, qual música você gosta de cantar nos karaokês. Fique à vontade. Pô, Evidências eu acho que é a música, né? Mas vamos lá, eu sou programador, programo desde os 14 anos de idade. Estou bastante envolvido com o software livre. Praticamente tudo que eu desenvolvo de software é software livre, está disponível no GitHub e tudo mais. Já fiz um monte de coisa na minha carreira aí, né? Já trabalhei com Arduino, já dei muitos cursos de Arduino, já fiz vários projetos muito loucos de automação residencial e tudo mais. Desde 2005 eu comecei a aprender Python e adoro Python, acho uma linguagem incrível. Dou aula, inclusive, também de Python, tenho uma empresa e desenvolvo projetos de análise de dados, né? Já mais ou menos desde 2015 eu estou envolvido mais aí com
com essa parte de dados abertos também. E hoje o meu dia a dia é basicamente juntar dados abertos com software livre, né? Então, o Brasil I/O é meio que isso, né? É um portal onde as pessoas conseguem acessar dados abertos de maneira mais fácil, né, do que na fonte original, né? Então, em vez de ter que baixar gigabytes de arquivos lá dos portais da transparência ou baixar arquivos em PDF, todas essas coisas, já tem um monte de programa ali automatizado que a gente desenvolve colaborativamente para deixar os dados disponíveis no formato já mais amigável para todo mundo. E no meio tempo eu faço outras coisas, né? Torro café, quando não tem pandemia gosto de viajar também. E eu acho que é isso. Beleza. Então, para começar, eu te peço que não fale mal dos portais da transparência, porque eles são tão bem organizados e tão clara a informação, não é? Olha, tem exceções, né? tem algumas exceções que fogem essa sua regra aí. Mas realmente, não é sempre, infelizmente, né? Não dá pra gente criar expectativa no dado alheio, né? Aham. Ainda mais assim, dados públicos que não são padronizados, cada um faz de um jeito. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, eu sou muito feliz que existam os portais da transparência, mas eu sou mais feliz ainda de existirem pessoas como você e o seu pessoal que consegue garimpar e clarear isso daí, fica bem mais fácil, né? Só para o pessoal ter uma noção, talvez a galera, não sei se tem experiência aqui muito com dados e tal, mas vou dar o exemplo da Covid-19, né? O Brasil I/O tem muito mais dados além da Covid-19, mas esse é um exemplo que está mais fresco aí na memória de todo mundo. E popularizou bem o projeto, né? Sim, com certeza ganhou muita visibilidade. Em março de 2020, eu percebi que o Ministério da Saúde não estava sendo, digamos assim, não dava para confiar bem que o Ministério da Saúde iria divulgar os dados, porque o site saía do ar, eles não davam detalhes, por exemplo, sobre o número de casos por município, não colocavam histórico, aí mudava às vezes o formato da planilha, às vezes não tinha planilha para baixar, enfim. Eu falei, cara, não dá para ficar assim, a gente precisa acompanhar a pandemia localmente, né, a nível municipal, com o histórico completo para conseguir agir mais rapidamente, né, em cada região e tal. Inclusive para conseguir prever, né, essas coisas. Só fazer um parênteses aqui, para quem está ouvindo em 2021, você já está acostumado com essa história de que o Ministério da Saúde está bagunçado, não é confiável os dados e tal, mas tenta lembrar um pouquinho de como que era em março, o começo de tudo. A gente tinha muito mais dúvidas, muito mais esperanças, né? Então ficou uma situação bem confusa nesse negócio de dados. E, bom, eu não tô aqui para jogar ninguém, mas assim, o Brasil, de certa forma, teve mais tempo para se preparar que outros países, né? Então a gente poderia, sim, já ter organizado melhor isso tudo, mas infelizmente não é o que aconteceu. Então em março eu falei, chega, vamos coletar isso daí das secretarias estaduais, né? Que, enfim, tem os dados por município. Só que aí é que tá o problema. Cada secretaria publica o boletim num formato qualquer que ela quer, que ela decide. Uhum. Algumas publicam em texto corrido numa notícia no site, outras têm às vezes 2 sites diferentes em que sai em um, não sai em outro uma informação, tem umas que o governador tuita falando que houve uma nova morte, tem outras que publicam no Instagram, enfim, é uma maravilha, padronização, aquela coisa assim maravilhosa que quem tem toque fica se coçando. Então eu chamei, né, uma galera para me ajudar a coletar manualmente das secretarias de maneira estruturada, seguindo uma metodologia de como a gente faria essa coleta, né? Se acontecesse de não ter o dado num dia, o que seria feito e tal. Estruturamos essa metodologia e começamos a coletar, inicialmente usando o Google Spreadsheets, né? Daí, óbvio, com algumas automações para checar os dados, para depois juntar tudo e publicar no Brasil I/O. E aí, com o tempo, com isso tudo rodando, a gente foi melhorando o processo para que a gente pudesse automatizar mais coisas e ter esses dados aí. Mas, assim, isso tudo só foi necessário porque não existiu, né, uma unificação nesse processo por parte do Ministério da Saúde ou até por parte das secretarias mesmo, de uma conversar com a outra e falar, opa, vamos publicar usando esse mesmo formato aqui, né, para ficar fácil do pessoal baixar e consolidar os dados e tal. Então, enfim, óbvio que agora isso mudou bastante, né, mas naquela época o Brasil I/O, digamos, era a única solução, né, para quem quisesse fazer isso. Tanto é que muitos veículos, né, da imprensa, aí, tanto nacional, internacional, veículos grandes, veículos pequenos, utilizaram e continuam utilizando os nossos dados justamente por conta dessa consistência que a gente tem. E desde junho que o Ministério da Saúde resolveu, por algum motivo bizarro, publicar apenas os dados incompletos, né, não os dados completos, a gente tem também o nosso boletim diário em que a gente pega dos nossos dados qual foi, né, o total de casos acumulados, o total de óbitos acumulados, o aumento percentual para cada estado,
e esse número, em geral, é um número mais atualizado do que o do próprio Ministério da Saúde. Primeiro porque eles publicam um boletim antes, né, do que a gente publica às 8 horas da noite todo dia. Eles ficaram sem publicar, né, não sei se todo mundo acompanhou aí, mas por conta do Jornal Nacional, né, e aí depois passaram a publicar mais tarde, aí o Jornal Nacional entrava, né, com uma chamada depois, enfim. Então a gente está nessa luta aí. Estamos adicionando também outros dados, né, a gente colocou os dados também do auxílio emergencial, que dá para ver lá todo mundo que recebeu por município, quantas parcelas, tudo. Tem também os dados agora que estão entrando de síndrome respiratória aguda grave e os dos vacinados também, que a gente já está trabalhando nisso. Muito bom. Além, obviamente, dos outros datasets, né? Eleições, sócios das empresas brasileiras, enfim, um monte de coisa. Legal. O pessoal que está ouvindo agora, se você estiver curioso, eu vou deixar na descrição o link do Brasil.io, o link específico também do Covid-19. Dá para dar uma olhada porque está bem organizado, tem bastante informação legal. E deixa eu perguntar, isso hoje, do Covid-19, por exemplo, vocês ainda tem bastante trabalho manual ou está bastante automatizado? Ainda temos, mas já tem bastante coisa automatizada, tá? Então, por exemplo, nem sempre a gente consegue automatizar completamente o processo de captura de dados, né? Tem algumas secretarias, por exemplo, que ou publicam ainda só em PDF e aí às vezes muda um pouquinho o formato, é difícil automatizar aquilo ali. Tem outras que usam painéis, né, que usam softwares proprietários, que é bastante difícil você fazer a coleta dos dados, até dá, mas assim, é algo que a chance de você ter que dar manutenção num código desse é muito grande, né? Como a gente conseguiu várias pessoas para ajudarem, né, como voluntários no processo, a gente preferiu até seguir para esses estados, né, que são mais críticos, sem uma automação. Então, essa pessoa entra lá, né, no nosso sistema, consegue subir uma planilha com os dados já estruturados, né, e aí o nosso sistema automaticamente já faz todo o processo de checagem, por exemplo, verifica se um determinado município diminuiu o número de casos, né, não pode diminuir assim, né, desde que, sei lá, a secretaria remaneje os casos, até pode, mas enfim, em geral não vai diminuir. Então, tem várias checagens automáticas que a gente faz, e a gente ainda faz uma checagem também por uma outra pessoa voluntária para ter certeza de que aquele dado é o dado correto, né? O dado só realmente é publicado quando ele está checado tanto manualmente quanto automaticamente. Mas, enfim, nesse processo tem pequenas automações que a gente foi fazendo. Então, tem algumas secretarias, por exemplo, que o nosso robô, assim que ela lança um boletim novo no site, nosso robô fica visitando o site direto e já fala lá, galera, já tem um boletim pro dia tal, né? Então, tem o processo, por exemplo, de capturar os dados lá dos óbitos registrados em cartório, né, para a gente conseguir calcular o excesso de óbitos e tudo mais, né, as outras causas de óbitos, isso daí também já é automatizado. Então, tem várias pequenas partes, né, a parte de juntar todos os dados, publicar tudo, atualizar o painel, isso tudo está automatizado e eu tento automatizar o máximo de coisas que dá, mas em alguns casos eu prefiro ser conservador para que a gente tenha certeza de que aqueles dados que estão lá são dados corretos, né. E a coisa talvez menos automatizada hoje seja o boletim, porque o boletim, muitas vezes, cara, para a gente publicar ele com os dados, a gente pega só os dados totais por estado, né? No caso do boletim, o objetivo do boletim é a gente saber a situação de cada estado e do país, mas sem o detalhe do município, mas saber, né, a informação mais atualizada possível daquele dia. E aí tem muitas vezes que a gente recebe a informação via WhatsApp do assessor de imprensa às 7h57, sabe? E o boletim a gente publica às 8h. Então, o boletim que é um pouco mais complicado da gente conseguir automatizar, porque tem muito essa interface, né, direto ali com os assessores e tal, para poder juntar tudo e publicar naquela hora ali a informação mais atualizada possível. E acontece deles não passarem, perderem o horário, passar depois das 8? Acontece muitas vezes da secretaria, por exemplo, atualizar os dados no sistema do Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Saúde publicar aquele dado, mas a própria secretaria não ter publicado o boletim. Ainda assim, nesses casos, às vezes a gente consegue, pelo assessor de imprensa, esses dados totais, né, pelo WhatsApp lá do assessor e tal. Mas já não é comum, não é incomum, terem dias em que a gente publica o boletim e por aquele dia a gente não tem os dados atualizados de 1, 2, às vezes até 3 ou mais estados, entendeu? Recentemente isso tem ficado mais raro. A gente tem também enchido bastante o saco das assessorias, né, de imprensa das secretarias e tem tentado ajudá-las também a publicar os dados da melhor forma possível, né? Então, isso tem melhorado, não é obviamente na velocidade que seria o ideal, né? Está longe de ser o ideal, mas
tem secretaria que ajuda também, não dá para só reclamar aqui. Não, beleza. E perguntar assim, sobre o Brasil I.O., quando que ele surgiu? Cara, eu tive a ideia de criar o Brasil I.O. há bastante tempo. Na verdade, foi aí por volta de 2013, 2014. Por uma questão pessoal, eu estava coletando uns dados. Na época, eu morava em Niterói, no Rio. Estava stalkeando alguém? Não, na verdade, eu estava de saco cheio do Rio de Janeiro. Queria sair de lá, só que eu não sabia para onde que eu iria. E aí eu comecei a pegar uns dados sobre os municípios brasileiros, tudo, enfim. Comecei a tentar estudar, né, baseado em dados, assim, qual seria a próxima cidade que eu iria conhecer. Eu já trabalhava remoto, né, então eu vi que, não era tão simples assim, né, fazer esse trabalho, né, tinham muitos dados que estavam disponíveis, mas não estavam no melhor formato para você analisar tudo. E assim, tudo bem, eu sou programador, eu consigo automatizar esse processo, eu consigo converter os dados ali com um pequeno script em Python e tal. Mas tem, primeiro, pessoas que não têm essas habilidades, né? Por exemplo, eu trabalho muito com jornalistas, né, que usam dados, mas às vezes nem todo jornalista sabe programar, né? Ou pesquisadores que, enfim, são de áreas específicas que não têm conhecimento de programação também. E aí eu comecei a pensar, seria muito bom se, sei lá, esses programas que eu estou fazendo aqui pudessem ficar disponíveis para as pessoas que precisam, né? Mas além dos programas, né, eu sempre fui aí, né, da bandeira do software livre. Os dados também, né? Seria interessante que esses dados ficassem disponíveis para as pessoas. Dado que eu já fiz o programa, já rodei o programa e já converti os dados, né? A pessoa não precisa baixar e rodar, né, na casa dela. Inclusive porque muitas vezes eu faço esses programas que você vai executar na linha de comando, não é todo mundo, enfim, que tem todo esse traquejo aí com o terminal, né? Esse tipo de coisa. E daí fiquei pensando nisso. Na época até fiz alguma outra coisa lá em Python e tal, publiquei alguma coisa, mas o site em si, como ele existe hoje, não foi nessa época que surgiu. Eu falando dessa ideia durante uma Python Sudeste, foi a Python Sudeste de São Paulo, em 2018, teve uma galera depois da palestra, eu dei uma palestra sobre dados abertos, né, e jornalismo de dados, né, falando um pouco desse meu trabalho, e aí a galera falou, vamos fazer isso aí. E aí a gente se juntou um dia lá, cara, e começou a esboçar o negócio, começamos a fazer os primeiros commits ali, eu peguei um servidor, né, para a gente poder hospedar isso tudo, e aí foi. Então, assim, eu considero que o aniversário do Brasil I.O. ele nasceu, né, em abril de 2018. E aí tem até um post no blog sobre isso. Mas, obviamente, eu já venho trabalhando com isso há bastante tempo, né? Pra você ter ideia, os scripts que eu utilizo para poder baixar os dados, né, seja da Receita Federal, do TSE, eles usam muitas bibliotecas, né? Python tem biblioteca para tudo, mas usam principalmente uma biblioteca que eu criei, chamada Rows, que ajuda justamente a fazer essa conversão de dados, né? Você tem um PDF com a tabela dentro, como é que você extrai aquilo ali e transforma isso no CSV automaticamente, né? Ou converte entre formatos, né? Tem vezes que, por exemplo, você vai baixar e de um mesmo portal tem arquivo que está em XLS, tem arquivo que está em XLSX, que é um outro formato completamente diferente, né? Apesar do nome ser parecido. Tem arquivo que está em ODS, o que já é uma surpresa, mas tem uns que estão em CSV, e tem aqueles CSVs com vírgula, com ponto e vírgula, com, né, Latent 1, com o TF8, enfim, tem uma salada completa, né? E aí, durante muitos anos, trabalhando com dados, eu fui desenvolvendo essa biblioteca chamada Rows, que me ajuda nesse processo, né, no dia a dia, para conseguir ter produtividade aí. Eu acho que eu falei demais. Caramba. Não, tá tranquilo, é bom saber. Você tem que fazer muita leitura de imagem também? Cara, a gente, por enquanto, prefere não trabalhar com isso. Porque, assim, bom, no Brasil, eu, querendo ou não, quem puxa o projeto, obviamente, sou eu, né? Então, eu que tomo a maior parte das decisões, inclusive porque sou eu que mais trabalho, assim, no site, mantendo, né? Tem poucas... tem muitas pessoas que contribuem, muitas coletando dados, muitas ajudando, sugerindo novos datasets, muitas sugerindo alterações de código, criando lá pull request e tudo, mas assim, as tarefas de manter mesmo o negócio online, atualizando, administração de servidores, isso tudo acaba ficando comigo. E aí, por conta de todo esse pipeline, entendendo a questão da infraestrutura, né, um projeto que não é para ter fins lucrativos, né? Então, a minha ideia com o Brasil I.O. é deixar os dados disponíveis gratuitamente para todo mundo, não pretendo cobrar nem nada assim. E aí tem, enfim, várias questões aí que eu tenho que limitar também o escopo do projeto, né, para não ficar muito caro em termos de infraestrutura, inclusive porque no começo eu bancava tudo do meu bolso, né, só há pouco mais de um ano atrás que com a campanha lá no Apoia-se a gente consegue
pelo menos pagar os servidores e pagar algumas horas de trabalho, mas ainda não paga tudo, né? Então, assim, por conta disso tudo, e dado que a gente tem muitos dados ainda que já estão num formato estruturado, tipo CSV, né, e outros formatos estruturados aí que existem, eu preferi seguir mais pelo caminho. Vamos adicionar os datasets que são relevantes e que talvez não tenham, assim, uma dificuldade tão grande entre a gente baixar, fazer, né, uma limpeza de dados ali e consolidar na nossa plataforma, né? Isso já tem um valor por si só. Porque, por exemplo, lá dentro, como a gente tem datasets, inclusive de esferas e de poderes diferentes, né? Tipo, tem lá a pessoa que se candidatou às eleições. Você consegue saber se essa pessoa é sócia de uma empresa. Em teoria, esses datasets nunca vão ser cruzados num portal da transparência, né? Porque as eleições é TSE, é o judiciário. Né? Já, por exemplo, essa questão das empresas, dos sócios, é do executivo, né? Da Receita Federal. Então, lá a gente consegue gerar, né, esse valor com dados que já estão disponíveis. Óbvio que no caso da Covid, né, era algo que assim, não estava disponível, não foi um dataset fácil da gente pegar e colocar lá, mas foi algo super necessário que eu senti o dever de fazer algo com relação a isso. Né? E aí, mesmo sendo mais difícil, tendo que, enfim, fazer essa coleta manual, eu falei, cara, vamos lá, eu, querendo ou não, né, eu luto para que a gente tenha dados mais acessíveis, então esse daí é o meu trabalho, vamos em frente. Enfim, então assim, não tem uma regra, né, mas em geral a gente tende a não colocar datasets que a gente precise extrair imagens por vários motivos, e um deles é a questão de infraestrutura e maior trabalho também para manter esses scripts funcionando. Garantir que a leitura foi certa, né? Exatamente. Eu tento, assim, em certo ponto, ser bastante conservador com o que eu coloco lá, porque, assim, primeiro que eu vou ter que conseguir atualizar aquilo. Uma vez que o dataset esteja lá, as pessoas têm que conseguir utilizar e ter a garantia de que elas vão conseguir utilizar aquilo. Sabe? Não posso simplesmente fazer, por exemplo, como alguns órgãos fazem, que tira do ar, ou muda o formato do nada, sem avisar ninguém, e não disponibiliza a versão antiga, né, no formato diferente. Então, assim, isso causa um impacto para quem usa o dado, né? E o Brasil I/O existe justamente para que esse impacto seja o menor possível. Então, nesse sentido, eu prefiro, às vezes, até pecar em colocar menos dados do que poderia, mas, ao mesmo tempo, ter uma certeza de que esses dados vão estar com uma certa qualidade, entendeu? Entendi. Eu te perguntei até porque eu já vi dados públicos, assim, publicados em PDF, mas, na verdade, eram uma imagem de algo escaneado e transformado em PDF, cara. Maravilhoso, né? Pegar... ótimo. Esse daí vamos pegar... Eu já tive que fazer alguns trabalhos, né, mas aí pela minha empresa, de análise de dados, coleta de dados, que envolviam isso. Mas no Brasil, eu especificamente ainda não. Tem alguns casos que a gente faz também, né, o ativismo, né? Então, por exemplo, o caso mais emblemático aí é o da Receita Federal, né? Lá em 2017, a Receita Federal liberou um dataset que tinha os sócios das empresas, mas não tinham todas as empresas, não tinha, por exemplo, quem era MEI, e não tinha nenhum ID para o sócio. Então, por exemplo, José Carlos da Silva era a pessoa mais sócia do Brasil, né? Tinha milhares de empresas, mas não era o mesmo José Carlos da Silva, né? Tem muitos José Carlos da Silva. Então, enfim, esse dataset tinha vários problemas, eu identifiquei todos esses problemas tecnicamente falando, me juntei com alguns amigos e a gente criou um pedido de acesso à informação. Daí a Receita Federal negou esse pedido, dizendo que a gente poderia acessar um serviço do SERPRO, que tinha uma API lá. Eu falei, caralho, que foda, tem uma API, porra, muito legal. Cliquei lá, é uma API paga que na época custaria R$500 mil pra gente acessar esses dados mensalmente. Daí, né, óbvio que não tenho R$500 mil, se eu tivesse também, não pagaria para a Receita Federal, estaria investindo em algum lugar, fazendo alguma outra coisa, viajando, sei lá. Mas, enfim, entramos com recurso, foi negado, fomos entrando com recurso até que a gente conseguiu o acesso a isso, e daí a Receita Federal mandou por correio um pendrive com os dados. E os dados estavam num formato proprietário, que não era um formato estruturado, mas não era um formato aberto. Então eu tive que criar um programa para ler esse formato e converter para CSV as tabelas lá. Então, assim, aparece tudo quanto é tipo de coisa, né? E mesmo quando os dados não estão disponíveis, isso não quer dizer que a gente não consiga liberar esses dados, né? Se por acaso esses dados deveriam estar disponíveis, né, de acordo com a lei de acesso à informação, a gente consegue sim criar um pedido de acesso à informação e não precisa ser ninguém assim super experiente no tema, não. Qualquer um pode entrar lá, se cadastrar, preencher o formulário e fazer o pedido. E tem inclusive um prazo legal para que eles respondam.
né? Dá para fazer denúncia, dá para questionar coisas também. Por exemplo, a galera aí recentemente teve a polêmica do leite condensado, né? Que teve muita gente que, enfim, ficou, como assim? Ficou um absurdo, 15 milhões com leite condensado, mas as pessoas às vezes não olharam para os dados históricos, não entenderam, né, qual o tamanho daquilo ali, né? Enfim. Então tem muitas coisas que sim precisam ser esclarecidas, tem muitas coisas que sim precisam ser denunciadas, a gente está longe de estar num momento ideal, e o fato do dado não estar disponível não quer dizer que necessariamente ele não deva estar, né? Então todo mundo pode contribuir um pouquinho aí para ajudar que a gente tenha muito dado aberto. Mas só para complementar para quem talvez não conheça muito esse mundo de dados abertos, o Brasil é um país que está acima da média com relação a isso. Tem muitos países, seja, né, do mesmo nível de desenvolvimento, até mais envolvidos que o Brasil, que estão abaixo dessa média, né? O Brasil tem muitos dados disponíveis, óbvio que volta e meia a gente tem uma iniciativa aí de um ou outro governo para poder não liberar, né, ou de alguma forma, né, deixar menos transparente alguma questão aí de gasto e tudo mais, mas no geral o Brasil é muito bom nisso. Tem muita, inclusive, assim, muita oportunidade nesse sentido, né? Para quem é empreendedor, por exemplo, cara, imagina o que é você poder acessar a base de dados que tem todas as empresas do Brasil. As empresas abertas, as empresas fechadas, tem a atividade empresarial de cada uma delas, tem o município, tem o CEP, tem tudo. Então, assim, você consegue, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado sem precisar encomendar uma pesquisa de mercado, sabe, de uma empresa, se você, obviamente, tiver habilidades aí de análise de dados. E isso tudo está disponível de forma gratuita para todos os brasileiros. Muito bom. E isso ajudou muito também a partir da lei do Portal da Transparência, ou não sei se você acompanhou isso daí. Sim, então, na verdade, acho que o marco, assim, com relação à questão dos dados abertos, a gente já tinha a lei da transparência, né, mas para mim o marco mesmo foi a lei de acesso à informação, né, que é lá de 2012. 2012. Já tem um tempo. Então, assim, tem já uma galera trabalhando há bastante tempo nessa questão de dados abertos, principalmente no governo. E isso, assim, no caso do Brasil, eu acho que é algo muito relevante, né? Por exemplo, o próprio portal da transparência do governo federal, que é mantido pela Controladoria Geral da União, cara, eu acho que é um trabalho, assim, tecnicamente muito bom e muito relevante, né? A quantidade de matérias jornalísticas, né, que os jornalistas vão lá e checam os dados a partir do portal da transparência é incrível. Eles têm muita informação super relevante lá, né? E que basicamente se concentra os dados do governo federal, né, de vários órgãos do governo federal ali dentro. Então, enfim, todo esse movimento acho que se intensificou a partir de 2012 com a criação dessa lei, né? Mas isso é um esforço tanto da sociedade quanto de servidores também, né, do governo. Eu acho que principalmente do governo federal, que batalham bastante para que a gente possa ter acesso a essa transparência, né? Acho que a transparência, no caso, né, dos gastos públicos e tudo, ela é bom para todo mundo, porque a gente consegue verificar mais, né, inclusive diminuir gastos, né, evitar corrupção, né, porque se os dados estão ali expostos, a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então, enfim, acho que é muito relevante que a gente tenha toda essa transparência e, novamente, o Brasil acho que está à frente, apesar de tem muito o que melhorar, né? Mas a gente com certeza está à frente de vários países com relação a isso. E você já teve experiência com algumas levantamentos em outros países ou não? Já fiz alguns levantamentos, mas não cheguei a trabalhar assim em um projeto muito grande, né, com relação a dados de outros países. Mas assim, eu sempre fui de viajar, né? E durante uma época da minha vida eu fiquei nômade mesmo, né, sem ter uma casa definida. Ficava viajando de tempos em tempos e passei tempos em outros países, né? Fui também a conferências de Python, tudo, e conversando com as pessoas, olhando os sites, né, dos órgãos e tal, cara, tem muito país assim que não tem 5% da estrutura que o Brasil tem em termos de dados abertos, assim, sabe? Hoje já não é mais uma questão, sabe? Hoje a lei de acesso à informação já é uma lei que, né, já tem anos aí e muita gente já, né, se porta nesse sentido, né? Se comporta entendendo que a transparência é um direito, né? E que o poder público tem o dever de disponibilizar, né, isso daí pra gente. Então, eu acho que a cultura é diferente também, né? Óbvio que, como eu falei, tudo dá pra gente melhorar, né? Quanto mais pessoas tiverem essa noção e cobrarem e tudo mais, melhor, né? Por exemplo, com esse acontecimento aí do leite condensado,
eu publiquei um fio lá no Twitter que ficou muito famoso, um monte de gente me xingou, me chamaram até de bolsonarista, cara. Veja só. O cara que pegou com o Ministério da Saúde que não soltava os dados, né? Exatamente. Enfim, então a galera não entendeu muito bem, né, o meu questionamento ali, que era justamente falar sobre a dimensão do gasto, né? O gasto público ele é um gasto grande, né? Se você for somar tudo que o governo federal gasta com alimentação em um ano, cara, imagina todas as escolas, universidades públicas, hospitais, a própria refeição dos servidores, né, que eventualmente não almoçam em casa, porque tem algum refeitório, alguma coisa assim. Então, assim, é uma coisa colossal. A gente não tem essa mentalidade, né? Mesmo quem, sei lá, dono de um restaurante, dono de uma rede de restaurantes, talvez tenha um pouco dessa noção de quão grandes são esses números, né? E não necessariamente porque é milhão que existe algum desvio ali, certo? Óbvio que a gente tem que questionar, né, e tudo mais, mas uma coisa super interessante que aconteceu, apesar de terem me chamado de bolsonarista, foi que várias pessoas se interessaram pelo processo. E assim, eu recebi tanta mensagem no Twitter que eu não consegui responder todo mundo e eu comecei a ter uma resposta padrão que eu copiava e colava, que é o seguinte: olha, acho super legal o seu questionamento, não tenho tempo de fazer isso agora, mas você pode fazer. Entra aqui no portal da transparência, cria lá, enfim, um pedido de acesso à informação, abre uma denúncia, qualquer coisa, ajuda a fazer também. Tipo, eu estou colocando o meu ponto de vista, a minha análise sobre os dados que estão disponíveis e que eu analisei, mas você pode fazer também, sabe? Eu acho que muita gente não tinha essa noção antes e, querendo ou não, essas polêmicas, acho que acabam, nesse sentido, ajudando um pouco a dar voz, né, a esse tipo de coisa que muita gente, né, não tem nem noção de que consegue acessar isso. Sim, eu achei legal justamente por isso, porque foi um barulho, cara. O negócio de leite condensado eu achei muito engraçado, no fundo. Trágico e engraçado. Mas é legal porque chama atenção. Aí quando falaram, não, veio a proporção. Aí já levantou, mas tá 20% a mais que ano passado. Então já começa a puxar para começar a aprofundar, né? E uma coisa que eu falei com a minha esposa, cara, que eu tava conversando sobre isso, eu falei que dá uma tristeza um pouco ver a questão do jornalismo, cara, como que tá faltando um tanto disso, cara, no jornalismo. Muitas das matérias, cara, você vê reprodução do que o pessoal tá soltando no Twitter. Mas eu não consegui achar em matéria para quantas pessoas eram, para quais órgãos ia aquilo tudo. Poucas tinham. Depois, com o tempo que foram analisando. Mas primeiro ele solta a notícia, faz o barulho, e aí depois que você vai começar a descobrir o que é, né? Sim, eu não vou defender um lado ou outro aqui, né? Mas assim, só para contextualizar também, a matéria inicialmente, inclusive eu conheço a repórter que criou a primeira matéria, depois surgiram outras, né? Mas do Metrópolis lá, e ela comentou, inclusive, num grupo que eu faço parte, de jornalistas que trabalham com dados, né, e tudo mais, que no caso dessa matéria ela entrou em contato com as Forças Armadas, se não me engano, com o Ministério da Defesa, 4 dias antes, não deram uma resposta para ela sobre com o que foi gasto aquilo e tal, e aí acabou que, assim, ela tem um deadline para publicar a matéria, né? Então, ela apurou aquilo tudo, tentou pedir o outro lado, né, que pela ética jornalística você tem que pedir um outro lado, principalmente se você está acusando alguém de alguma coisa, né? Enfim, para saber, né, para a pessoa ter o direito de resposta dela ali, né, logo na matéria, e não responderam, simplesmente não responderam, e isso é comum, tá? Então, assim, infelizmente, muitas vezes a gente não tem como, eu estou falando de maneira geral, jornalista e tal, não tem como colocar, né, a informação totalmente completa, porque o órgão, às vezes, simplesmente ignora os pedidos da imprensa. E aí depois que a matéria foi publicada, que deu tudo aquilo ali, aí eles foram lá e responderam, né, pro Metrópolis, e daí sim o Metrópolis colocou lá o contingente, que as Forças Armadas responderam que são 370 mil pessoas, e não sei o que e tudo mais. Então, assim, ainda tem aí uma questão, né, que, óbvio, eu acho que em muitos casos falta talvez uma contextualização melhor, né, do gasto, tudo, mas muitas vezes falta do poder público também nos dá um pouco de informações, né, para que a gente consiga entender melhor aqueles dados, né? Eu costumo dizer que para a gente ter um dado acessível, realmente acessível, a gente tem 4 pontos principais. E tem vários pontos aí que são pontos técnicos, né? Por exemplo, o formato, se está num formato aberto, se não está aberto, se o dado está muito disperso, não está disperso, né? Se você tem que baixar 1000 arquivos ou um arquivo, isso tudo dificulta, né? Mas tem um ponto primordial que é você entender sobre o que aqueles dados estão dizendo, qual que é a regra de negócio para gerar aquilo ali,
né? E muitas vezes você não tem essas informações, esses ou metadados ou dados de contexto para conseguir fazer uma análise a respeito daquilo ali, né? Tem um exemplo que tem coisas que eu descobri nos dados do TSE só depois que eu tomei um café com uma amiga minha que é cientista política, que trabalha com esses dados desde, sei lá, dos anos 2000, entendeu? Então, infelizmente, assim, óbvio que é importante que a gente tenha especialistas nessas áreas, os especialistas vão saber melhor o que significa cada coisa, mas é importante também que nos dados abertos a gente tenha, eu estou falando de maneira geral, o governo, quem publica dados, né? Quem trabalha com esses dados, também tenha o cuidado de conseguir contextualizar aquilo ali, né? Por exemplo, se existisse um outro dataset público, também no portal Transparência, que mostrasse, sei lá, como que esse insumo é utilizado, como que o leite condensado é utilizado, para que ele serve, né? Para que o chiclete lá também, né? Enfim, o galão de água de 20 litros, para que é usado, né? Como que isso é usado, se isso tivesse também transparente, seria muito mais tranquilo a gente resolver, né, todas essas dúvidas. A minha grande questão com isso tudo não é nem o lado X ou o lado Y pecou por isso ou por aquilo. A minha grande questão é a seguinte: se você cria qualquer possibilidade das pessoas suspeitarem de alguma coisa, com certeza vão criar teorias conspiratórias sobre tudo e as pessoas vão passar a acreditar cada uma numa realidade paralela e aí vai ficar tudo muito mais difícil, sabe? O diálogo fica mais difícil, enfim, tudo fica muito mais complicado se a gente tem muito ruído, né, na comunicação. Uhum. E ainda teve, eu não sei se você acompanhou a questão da queda do portal da transparência, que aí já começa um monte de teoria da conspiração, o que está acontecendo. Eu, na verdade, não acompanhei, não sei se mudou alguma coisa, se não mudou, mas gerou um monte de barulho. Sim, eu acompanhei e, na verdade, assim, o portal da transparência, ele já não está, assim, 100% em termos de infraestrutura há algum tempo, não é de hoje, né? Inclusive, o Brasil I/O também sofreu com isso. E eu conversei com a equipe técnica do portal, né, da transparência do governo federal sobre essa questão, porque quando a gente colocou no Brasil I/O os dados do auxílio emergencial, e basicamente a gente pegou esses dados do portal da transparência do Ministério da Saúde, consolidou tudo, mudou uma outra coisinha ali só para o dado ficar um pouquinho mais limpo, né? Por exemplo, nome de município, em vez de ficar tudo em caixa alta, sem acento, a gente colocou um nome bonitinho ali e tal. Então, assim, a gente não alterou o dado, né? A gente só limpou, deixou um pouco mais bonito. Publicamos no Brasil I/O e, cara, o site começou a sofrer o que eu caracterizei como um ataque de negação de serviço. Pode ter sido só alguém com muito poder computacional aí, poder de rede, né, que conseguiu fazer muitas requisições, mas eu encarei como se fosse um ataque, né? E isso aconteceu com o portal Transparência também. Então, assim, não é de hoje que eles já estão tendo problemas com a infraestrutura. Quando tem muitos acessos, realmente o site fica muito lento. E eu acho que eles estão já trabalhando há meses para conseguir mudar isso, tem melhorado. Mas no caso do leite condensado, todo mundo entrou, né, no portal. Eu não sei se foi exatamente por conta disso, né? Teve inclusive uma própria nota aí do governo federal sobre essa questão. Mas o que, infelizmente, foi justamente nesse momento, né, que para as pessoas criarem teorias conspiratórias é só um estalar de dedos, né? Dado que isso aconteceu. Mas, assim, até onde eu acompanho, o trabalho da CGU é um trabalho bastante técnico e muito bom, né, com relação à transparência. Óbvio que tudo em algum governo vai ter, né, algum tipo de viés em algum ponto, em algum momento vai ter ou não prioridades, mas, no geral, o trabalho da CGU é um trabalho muito legal. E eu não acredito que o portal tenha caído só porque resolveram tirar do ar por conta do leite condensado, porque, assim, seria muito pior para o governo, na verdade, seria um tiro no pé se eles fizessem isso, dado que eles seriam obrigados a colocar o portal online em algum outro momento e os dados, além de várias pessoas já terem baixado, os dados vão continuar lá, eles não vão deletar esses dados do nada, sabe? Seria muito mais absurdo se eles estivessem indo nesse caminho do que, né, provavelmente o que aconteceu, que foi só realmente uma falha ali de infraestrutura, não aguentou mesmo e é isso aí. Não, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça de perguntar, cara. Há um tempo atrás até passou um comentário que atacou fundo lá no meu coração, dentro do nosso grupo do Telegram, cara, que alguém comentou, não, mas aí o pessoal do software livre é um pessoal que é muito chato. Aí eu falei, não, peraí, eu sou do software livre. A gente até se conhece, né, de eventos de software livre,
E vou te perguntar, por que software livre, cara? Por que você usa, por que você defende? Cara, então, eu já estou envolvido com software livre desde 2003, 2004, né? Eu acho que é uma maneira mais justa da gente fazer algo por todo mundo, né? Então, assim, se você está inserido num ecossistema, seja esse ecossistema, sei lá, o mundo da indústria do software, seja, sei lá, qualquer coisa, o condomínio do seu prédio, né? Se esse ecossistema prospera, de certa forma, você também prospera junto, né? Se esse ecossistema não prospera, pelo contrário, se ele fica pior, é pior para você também. Então, estando inserido nisso e dado que a nossa vida depende de tecnologia e a gente utiliza software para tudo hoje, direta ou indiretamente, então eu acho que nada mais justo, né, nada mais honesto com todas as pessoas envolvidas ali e transparente também, né, que o software seja desenvolvido de maneira colaborativa, aberta. Óbvio que a gente tem vários desafios aí nesse sentido, por exemplo, o financiamento de software livre, né, o próprio Brasil I/O é um exemplo disso, né. Como eu comentei, antes de ter toda essa visibilidade na pandemia, eu gastava dinheiro do meu bolso todo mês para poder pagar os servidores. Né? Já tinha uma campanha de financiamento coletivo, várias pessoas já colaboravam, mas ainda não era o suficiente para pagar as contas. Né? Então, assim, infelizmente, nem todo software livre é viável financeiramente, né? Mas eu acho que esse é o caminho. E só um parênteses aqui, dado que a gente está falando de dados abertos, se por acaso dinheiro público é utilizado para financiar desenvolvimento de software, cara, eu acho que esse software deveria ser livre. Né? É a mesma coisa que você querer, né, a transparência de um gasto, de um dado, alguma coisa assim, e o governo falar, opa, não posso te dar esse dado. Então imagina que, por exemplo, todos esses portais de transparência, todos os sistemas internos que o governo utiliza, alguém teve que desenvolver. Ou ele comprou uma licença de uma empresa e a empresa detém, né, o código e não vai liberar, ou foi uma equipe ali interna que desenvolveu, né, os próprios servidores ali. Então, por que não esse código não ficar disponível? Né? Imagina que, por exemplo, você tem 27 secretarias estaduais de saúde no estado, e aí as 27 secretarias estaduais de saúde precisam, por exemplo, fazer um painel da Covid. Por que cada secretaria vai contratar uma empresa diferente para fazer o mesmo painel, que terá os mesmos dados? Não faz sentido. Isso é gasto burro, né? Isso. Você tem que fazer N licitações e tudo, você está dando dinheiro para uma empresa que, de certa forma, não está retornando para a sociedade o quanto poderia ser retornado se software fosse livre, que aí a Secretaria Municipal pode usar o software também. Aí a empresa pequenininha, né, do fulano ali que trabalha com dados e tal, pode usar também. Né? Então, você acaba girando muito mais a economia local, né, dependendo muito menos, principalmente falando aí de soberania nacional, né, de outros países. Então, assim, cara, tem muitos benefícios, né? Como eu falei, tem muitos desafios também e tem uma mudança cultural que tem que ser feita, mas eu acho que, principalmente quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que pensar, assim, que os dados, obviamente, não estou falando de publicar todos os dados, né? Tem dados que são sensíveis, dados privados e tal, mas os dados que são de interesse público, sim, deveriam estar disponíveis para todo mundo e os softwares que são desenvolvidos pelo poder público deveriam ser software livre. Os outros softwares que não são necessariamente do governo e tudo, eu acho que também precisam ser livres justamente por conta de tudo isso que eu falei, né? Da liberdade do usuário e tal. E essa é uma das comunidades que eu acho que eu estou envolvido há mais tempo, assim, né? Estou envolvido com Python também e tal, mas, enfim, Arduino e tal, mas software livre acho que é a que eu mais tempo estou envolvido e é um dos valores que eu super acredito, assim. Tanto é que eu não penso duas vezes em liberar o código de algo, né? Eu já começo criando um repositório vazio lá no GitHub, aberto, e vamos que vamos. Cara, muito bom, gostei muito da sua visão. Eu, no meu caso, eu uso software livre porque eu não tenho dinheiro para pagar as licenças mesmo, mas... Brincadeira. Mas vamos lá. Tem mais uma questão sobre software livre também, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Tem muita empresa que usa software livre e muitas vezes a gente não sabe, né? Mas enfim, que empresa hoje, por exemplo, de desenvolvimento que não utiliza alguma biblioteca, algum framework que é software livre, né? E o fato de você colaborar com esse ecossistema, colaborar com a biblioteca e tudo mais, pode inclusive te ajudar na sua carreira, né? Eu, por exemplo, cara, a quantidade de e-mails que eu recebo porque acharam o meu perfil no GitHub de algum projeto que eu fiz que está disponível lá que eu nem lembrava mais que existia e a pessoa, né, quer às vezes enfim, perguntar alguma coisa e isso acaba depois gerando algum projeto pequeno ou grande, enfim, alguma outra coisa, ou pelo menos um contato com uma pessoa que eu não conheceria de outra maneira, né, enfim, que pode ser útil aí e tal. Então,
é muito importante também porque você acaba tendo mais transparência no seu próprio trabalho, né? Se você trabalha numa empresa que só desenvolve software fechado, quem vai conhecer o seu trabalho é quem trabalha ali contigo, né? Quem, enfim, eventualmente tem algum contato com o seu trabalho. Agora, software livre, cara, virtualmente, né, no limite, todas as pessoas podem ter contato com o seu trabalho porque está tudo disponível. Então, acho que é importante também para que a gente possa montar, digamos, né, o nosso portfólio como desenvolvedores e tal, de uma maneira mais transparente. É o que eu costumo falar, cara. Se você quer criar um portfólio seu de conhecimento, cara, compartilha o conhecimento. Se você não compartilhar, cara, não tem como. Você vai falar, eu já fiz 30 projetos, só que são todos código fechado, eu não posso falar sobre eles, mas foram legais. Cara, a melhor coisa que tem para você aprender sobre algo é explicar sobre esse algo. Que aí você vai ter certeza, né, que você está sabendo, se você conseguiu explicar é porque você está sabendo. E quando você libera, né, querendo ou não, um software livre, você tem que minimamente colocar alguma documentaçãozinha, alguma coisa ali. Então, no próprio processo de documentar e de publicar sobre, você vai perceber que, opa, isso aqui talvez não esteja tão claro assim, isso aqui precisa melhorar, né? Não, bem isso. Bom, mas vamos lá, a gente está chegando perto do final do nosso episódio e tem algo que eu não posso deixar de fora, que é o nosso quadro Throwing Errors, que é o quadro onde a gente deixa o nosso convidado um pouco incomodado, um pouco tenso. Você já conhece o quadro Throwing Errors? Eita, nós! O tratamento de exceções aqui? É, mais ou menos isso, mas na verdade a gente vai lançar uns erros. Sabe quando você pega o dado e o dado tem um monte de sujeira no meio? Sei bem. É uma ideia parecida. A ideia é a seguinte, você vai ter 1 minuto para falar livremente sobre alguma coisa que você gosta, que você quer recomendar, elogiar e coisa assim. Você vai falar bem de alguma coisa durante 1 minuto. Daí na edição, a gente vai colocar alguns bips de censura, algumas falhas, algumas sujeiras de dados ali, que podem alterar um pouquinho o que você falou, mas fica divertido. Que tal? Você topa? Vamos lá, vamos divulgar a desinformação. Beleza. Então escolhe um tema aí para você falar. Vou falar sobre torra de café. Perfeito, adorei o tema. Deixa eu pegar aqui o meu relógio. Então, 1 minuto para você. Você está pronto? Pronto. 3, 2, 1, go. Então, a gente na verdade é viciado em né, mas muitas vezes a gente não sabe todo o processo que acontece até o chegar nas nossas casas. E muitas vezes uma árvore, né, do demora 3 anos para poder começar a dar frutos e vender, né, dar oficialmente. E aí você tem que pegar aquilo ali, tirar toda a descascar, lavar, deixar secar um tempão. Depois você tem que fazer um processo de descascagem aí, depois você moe e aí você faz o que muita gente não sabe é que dá para você em casa. Você consegue fazer diferentes, ter bebidas completamente diferentes, incríveis, com o mesmo grão, né? E dá, obviamente, para você selecionar esses grãos, dá para fazer um monte de coisa com relação a isso. E eu, inclusive, estou desenvolvendo para que mais pessoas possam em casa, porque não é tão fácil comprar verdes dos produtores. E é isso. Acho que vai dar 1 minuto agora. Agora. Muito bem. Olha o Tilintar. Eu falei bem rápido, acho que vai ser difícil. Não sei. A edição dele. O nosso editor é um editor assim que é meio psicopata, então ele dá um jeito de conseguir um velho. Mas beleza. Então, mas aproveitando, falar um pouco de café, que sempre é bom falar de café. A gente até teve um episódio específico sobre café aqui. Qual que é o melhor jeito de tomar café? O melhor, não é de tomar, de passar café que você usa? Cara, assim, eu adoro café expresso, mas eu acho que cada jeito vai funcionar melhor pro gosto da pessoa e pro café que ela tem também. Dependendo do café, não vai ficar bom num expresso, não vai ficar bom num coado, né? Eu, em geral, faço o café coado, enfim, filtro ali de papel, desculpa, não de pano, e eu tenho uma maquininha de expresso também, então eu faço também o café expresso. Eventualmente uso cápsula também. Então, é uma outra maneira, né? Tem hoje, como a patente, né, das cápsulas da Nespresso caiu, né? Então, vários produtores, né, podem produzir e encapsular o próprio café. Então, em geral, eu compro direto de alguns produtores brasileiros as cápsulas de café deles.
E quando eu faço na minha Nespresso, é um café que não é da Nespresso, mas é um café especial, né? Que tem uma pontuação boa e tudo mais. Então eu misturo, cara. Eventualmente eu faço também a prensa francesa, faço a Aeropress, mas no geral, ou coado ou expresso, mas eu amo expresso. Massa. Aquela vez que eu te encontrei com cafeteira lá na Campus, você me apresentou o filtro de café cônico, eu esqueci o nome dele. Foi o da Hario, o V60? Não, peraí, não era... Bom, acho que era. Era. É porque, cara, teve uma Campus Party que eu acho que eu levei o meu filtro da Hario, mas teve uma que eu improvisei um filtro de café, porque eu não tinha levado, na verdade não era nem o filtro. O filtro é de papel, né? É o porta-filtro. Então, assim, tem inclusive um vídeo antigaço meu no YouTube, em que eu não tinha o porta-filtro, que é aquela parada de plástico, você põe o filtro de papel, e aí, cara, eu cortei uma garrafa PET, a parte de cima dela, né? Virei ali ao contrário, e aí, assim, até um papel toalha dá pra funcionar de filtro, entendeu? Esses dias me mandaram uma foto dessa no Twitter. O cara falou, olha, não achamos o porta-filtro aqui, improvisamos. É isso aí. E era uma garrafa verdona, assim, de PET. Na época, esse vídeo que eu fiz, eu tava viajando, eu não achei no supermercado pra comprar. Eu falei, cara, vou improvisar aqui. Eu peguei lá uma garrafa PET, cortei e rolou. No final, eu consegui beber o café. Beleza. Cara, muito bom. Se o pessoal quiser saber sobre esse seu projeto de café, já tem alguma coisa online ou não? O de torrar? Cara, tem, mas assim, a gente ainda não lançou nada, tá? Estamos quase lançando. Esse ano, enfim, 2020 foi um ano complicado para mim, mas se quiser saber mais... só pra você, fica tranquilo. Procura no Instagram, Café Hacker Club. Club sem o E no final. Club em inglês, isso. Beleza, procura lá no Instagram que a gente vai... Também. Maravilha. Beleza, muito obrigado pela sua participação, cara, eu gostei bastante de conversar. Pudesse ficar aqui mais um tempão, mas eu queria deixar aberto para você passar seus links, seus contatos, fazer uma consideração final se quiser. Fique à vontade. Pô, muito bom. Eu que agradeço aí, cara. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente aí tenha curtido o papo. Foi muito bom para mim poder bater esse papo. É sempre bom estar trocando uma ideia, parando um pouquinho, né, para distrair um pouco a mente, porque, enfim, tempos difíceis isso aí. Espero que as pessoas estejam em casa, se cuidando, né, quem puder aí, para a gente conseguir passar dessa pandemia logo. Espero que logo a gente possa se encontrar para tomar um café, né, em algum evento de software livre por aí. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode entrar lá no Brasil ou pode também mandar uma mensagem. Eu costumo xingar bastante ali no Twitter. Eu sou o @turicas no Twitter, então talvez seja a forma mais fácil de acompanhar o meu trabalho. É isso. Beleza, brigadão. Foi muito legal. Então, pessoal, os links eu vou deixar todos na descrição, vocês podem pegar por lá, tá? Podem acompanhar o trabalho dele. Se tiverem alguma pergunta, quiserem mandar para o Turicas, podem mandar para mim também, eu repasso para ele. Qualquer coisa a gente pega um áudio dele para incluir aqui nas respostas. E é isso, gente. Lembre-se que vocês podem apoiar o Vida de Programador no Apoia-se ou no PicPay. Vocês podem apoiar também o Brasil.io, tem lá no site um botãozinho de apoio. E muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, valeu galera!